galera do sétimo ano. Vamos fazer uma revisão de história, né? E assim, nós temos 3 capítulos para estudar, né? Que é o capítulo 6, 7 e 8. Só que as páginas, elas já começam lá na 100, na página 100. Eu botei aqui o capítulo 6 para você ver que o capítulo 6 ele começa na 90, certo? Fala das monarquias absolutistas, né? Os reis que concentravam o poder nas mãos deles, né? Aqui fala dos reis milagristas, né? Que faziam os milagres. No caso, o rei Luís XIII, né? Ele era um rei que foi muito assim conhecido na história como um rei que curava as pessoas, colocava a mão na cabeça das pessoas, fazia as orações e as pessoas eram curadas. Isso é o que a história fala, né? Então nós vamos aqui na página, vamos lá na página 100, cara. Cadê a página 100? Nós vamos ver aqui sobre essa questão. Fala, meu Deus, cadê a página 100, pessoal? Gente, eu vou só pedir para você se inscrever no canal, curtir o conteúdo aí, pra gente ficar fazendo esse conteúdozinho, né, essas revisõezinhas. Só lembrando que eu já dei a revisão na sala de aula, também eu passei as questões, né? As questões sobre a prova, algumas questões foram 10 questões, teve algumas salas que foi 9, né? Mas eu dei a revisão, em todas as salas foi dada a revisão, certo? Então, para quem não tem o conteúdo, não tem internet, não tem celular, não vai ter desculpa de não estudar, né? Porque além de ter o conteúdo para você estudar, eu também dei a revisão em sala de aula e tem também a questão aqui da internet, né? Quem tiver acesso à internet pode utilizar também desse meio, né? Nós vamos aqui, gente, para o primeiro ponto, né? Gente, os reis na Idade Média, gente, eles tinham um poder muito forte. Eles eram absolutistas. Absolutista é aquele rei que tem muito poder, que concentra todo o poder nas mãos dele e que as pessoas foram os responsáveis por colocar na mão desse rei o poder, né? Vários intelectuais da época começaram a escrever sobre essa questão do direito divino, que o rei tem um direito divino de governar e tal e tal. Ao ponto, gente, do rei, por exemplo, o rei francês Luís XIII, ele dizer que o Estado é ele. O que é isso? Porque naquela época, gente, muita gente estava escrevendo sobre o que é o Estado, né? O que é o Estado Nacional. Inclusive, Portugal e Espanha foram os 2 primeiros países europeus, né, a se tornarem Estado Nacional. Estado Nacional seria um país que tem um idioma, que tem uma cultura, que tem uma religião própria, né? Um estado que tem um exército, um estado que tem uma gramática é isso, certo? É um estado que tem um território definido, entendeu? E que tem um rei, geralmente uma monarquia, né? Então Portugal e Espanha se caracterizou por isso. Quando a França começou a chegar essa coisa de Estado Nacional lá na França, que era uma coisa nova, né, na cabeça dos reis, algo novo, o Luís VIII, o rei Luís XIII, e os caras foram falar para ele sobre essa questão, e ele disse, olha, cara, o Estado sou eu, né? O Estado era ele, né? Ele se achava o todo-poderoso. Então é isso, né? Vamos aqui para esse outro ponto, gente. Gente, olha, tem uma parte aqui que eu tenho que falar para vocês, que é uma parte muito importante, que é quem apoiava o rei. A gente tem, gente, um motivo pela qual o rei, né, as monarquias na Idade Moderna, ela começou a ter poder, a ganhar um poder muito forte. Porque naquela época, gente, existia a realeza, o rei, né, a realeza, aquele povo que vivia ali cercando o rei, a corte e tal. Tinha a nobreza, aquele povo rico, importante, que também vivia pelos castelos, tinha as grandes propriedades, os cavalheiros, tal, que fazia parte da nobreza. Tinha o clero, que era o povo da religião, os padres, os bispos, papa, arcebispos. E tinha os camponeses, que era aquele povo mais pobre. Agora, existia uma classe, gente, que nem era camponês, nem trabalhava em roça, nem colhia nada, nem era nobre, nem tinha terra, nem era rei, não era nada disso. Ele era um comerciante, ele era um mercador. E esses mercadores, eles começaram a crescer, começaram a ter força, até formar uma classe social chamada de burguesia comercial. Tem até aqui o pontozinho, ó. Burguesia comercial, na página 94, gente, estudem isso aí. A burguesia comercial, eles começaram a enriquecer ao ponto de depois eles apoiarem o rei e essa classe se tornar tão poderosa de passar a controlar certas coisas.
ter decisões políticas importantes, né, gente? Eles foram crescendo, crescendo, até se formar essa classe que hoje nós conhecemos como burguesia, certo? Olha aqui, gente, eu achei outro ponto aqui ainda no capítulo 6, certo? Que não é na página 100 não, ó, 96, ó. Eu tinha botado lá nos capítulos para estudar na página 100, mas ninguém vai estudar pela página 100, né? Ninguém vai estudar pelo livro. Todo mundo vai estudar por aqui, né? Quem não tem o acesso à internet vai estudar pelo livro, mas eu acho que 99% dos alunos vão estudar por aqui, certo? E também tem o conteúdo que eu passei no caderno, né? O caderno também é uma parte que dá para você estudar também. Então, a gente fala aqui da União Ibérica. Gente, esse pedacinho aqui na página 196 fala aqui da União Ibérica. A União Ibérica, gente, foi quando o rei de Portugal morreu e não ficou nenhum herdeiro. Não tinha ninguém para assumir o trono de Portugal. E a Espanha, como faz parte ali da Península Ibérica, eles anexaram a pessoa mais próxima da família dos portugueses, né, que tinha, era o rei da Espanha. Então ele anexou a Portugal à Espanha, e Portugal ficou até 1640, né, como união, né, como um país integrado à Espanha, certo? Então vocês olhem isso aí, viu? Gente, aqui na 98 tem outro ponto também importante, antes da página 100, que é na Inglaterra o rei desafia o Papa. Esse rei aqui, gente, é o rei Luís VIII, certo? O rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, certo? Ele vai ter um probleminha com a mulher dele, né? E ele vai querer casar com outra mulher, certo? Olha aqui, ó, o textozinho aqui. O ato mais ousado de Henrique VIII ocorreu em 1527. Ele era um cara muito problemático, viu, gente? Quando ele solicitou autorização do Papa para anular seu casamento com a rainha Catarina, para ficar com Ana Bolena, né? Que era uma mulher mais nova, que era muito atraente. E ele casou com ela, né? Casou com Ana Bolena. Mas primeiro ele foi em Roma falar com o Papa não deu autorização, o Papa excomungou ele da Igreja Católica e ele fundou a Igreja Anglicana na Inglaterra. Ele fundou o anglicanismo, né? Ele foi o primeiro rei, aliás, ele foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote da Igreja Anglicana, né? Gente, esse pontinho aqui na página 115, ó, que fala sobre a pirataria, a gente vai ver, gente, nesse texto, que a pirataria foi uma coisa regulamentada, né? Regulamentada pela Inglaterra. Porque a Inglaterra, gente, tinha alguns países que ela não se dava bem. Por exemplo, a Espanha, por exemplo, a França. Então, esses países que eram inimigos da Inglaterra, eles receberam um aval. Eles receberam um aval, não. A Inglaterra deu aval aos piratas para saquear navios espanhóis, navios franceses, né? Menos navios que fossem das nações amigas da Inglaterra, né? E também da Inglaterra não podia saquear. Mas os piratas eles podiam roubar, né? Os navios que eram navios não ingleses. Teve piratas que saqueou o navio inglês, né? Quem foi que fez isso, gente? Quem foi que oficializou essa pirataria? Foi a Rainha Elizabeth I. Não foi a Rainha Elizabeth II, foi a 1, certo? Foi ela que oficializou a pirataria. A gente vai ver isso aí aqui, tá certo? Gente, também na página 117, você vai ver a colonização inglesa. A colonização inglesa, gente, ela começou com os puritanos, que eram os adeptos do protestantismo calvinista na Inglaterra, né? Que estavam sendo perseguidos, né? Por uma rainha católica na época, né? Que ela começou a perseguir os protestantes, e os protestantes foram embora, fugiram para a colônia dos Estados Unidos, né, nessa época. E lá eles fundaram a América do Norte. E daí se inicia uma colonização de povoamento, né, muito importante lá na região. Ó, gente, a colonização do Canadá, né, uma região que foi colonizada pela França, né. Lá foi iniciada, gente, na segunda metade do século XVI, né, 1613 por aí. Os caras comercializavam muita pele de animais, né? Porque os franceses levavam para a França para fazer roupa, né? Fazer casaca, fazer gorro, né? Então a pele que era muito utilizada era a pele desse animal aqui, do castor, né? Que é um tipo de roedor muito grande. Assim que eu saiba, né? Ele é muito assim parecido com um preá, né? Eu já vi até um castor.
Ele pesa mais ou menos uns 5 quilos, ele é bem grandão, certo? Ele é um roedor, tem um dentão grande. E eles matavam, né, comia a carne, tirava a pele e vendia para os franceses, que na época colonizavam, né? Então, a colonização do Canadá, ela vai se dar por essa coisa. O Canadá não vai ter muita coisa para explorar, né? O Canadá vai ter os recursos naturais da região, que são mais assim, animais, vegetais, né, plantas, essas coisas assim. Não vai ter muito aquela coisa que foi encontrado em outras regiões, por exemplo, aqui da América do Chile, do Peru, da Venezuela, né? Eles vão encontrar, ter um negócio entre os índios, né? Com esse tipo de coisa, né? Gente, dando continuidade, a gente já pula lá para o outro capítulo, que é o capítulo 8, né? A gente vai lá para a página 127 do capítulo 8. A gente vai falar sobre o zimbo, né? Que é uma moeda que era utilizada pelos congoleses lá pelo século XIV, século XV, quando os portugueses começaram a ter acesso a essa cultura, né? E eles não utilizavam esse negócio de moeda de prata, moeda de ouro. Eles utilizavam essas conchas aí, que eram conchas consagradas, né, pelo rei, e que não existia falsificação, né? O rei consagrava e as pessoas sabiam as que o rei consagrava. Porque para eles, caso usasse outro tipo de concha que não fosse as que fossem passadas pelas mãos do rei, era uma espécie de maldição para eles, né? Então, qual era a moeda que eles utilizavam lá como fonte de comércio, assim, para circulação de mercadorias? Era o zimbo, né? Esse outro ponto aqui, gente, é que vocês devem também estudar aqui na página 129, ó, que é a página que fala sobre o comércio de escravos, né? Os portugueses eles viviam fazendo as guerras, instigando as guerras entre os congoleses, entre os africanos, porque na época quem ganhasse a guerra tinha o direito de escravizar os perdedores, né? E os portugueses instigavam essas guerras para acontecer e depois compravam os escravos, os negros que eram escravizados, que tinham perdido a guerra, né? E a partir daí eles traziam para o Brasil, para a Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, e lá eles comercializavam. E assim eles ganharam muito dinheiro com isso, né? Então a escravidão era uma coisa que já acontecia, né, há muito tempo na África. Gente, a relação que os congoleses tinham com os portugueses era mais uma relação de tentar entender, né? Tentar entender a cultura portuguesa para poder fazer o comércio com os europeus, né? Fazer o comércio com eles. Eles ficavam tentando se aproximar, tentando entender a cultura portuguesa para poder melhorar as suas vendas e trocas de mercadorias, né? Gente, olha, a gente vai ficando por aqui, nós vamos ficar só por aqui mesmo, certo? Até aí quantos minutos? Ficar 13 minutos e alguns segundos, né? Espero que vocês gostem da aula, estudem, assistam o vídeo 2 vezes, 3 vezes. E se Deus quiser, até o final da semana a gente vai estar de férias, né? Gente, curta o videozinho aí, né? Ajude o canal a crescer, se inscreva no canal, tá bom? Valeu!